Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? No programa de hoje, nós teremos como entrevistado o administrador Paulo Tondo, que vai falar sobre processos de consultoria na área de finanças e sobre valuation. O que é isso? Vamos conhecer. Também vai estar conosco Marcelo Blume, ele que é vice-diretor da FAOR, Faculdade de Horizontina, coordenador da Rede Internacional de Ambiente de Inovação e Empreendedorismo da Rede CIDIR. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a administradora Vera Brock. As dicas de constelação familiar com a consteladora Cláudia Fortuna. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. E as dicas jurídicas sempre com o advogado Felipe Almeida. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. Também todas as entrevistas são gravadas na Macro Office, o seu espaço para eventos. As imagens das entrevistas são gravadas pela fotógrafa Priscila Oliveira. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando a partir de agora. O programa Movimento Empresarial está recebendo aqui um administrador com uma larga experiência na área de consultoria e, em especial, na área de finanças. Paulo Tondo, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado, Rogério. É um prazer também estar aqui contigo, Rogério, que é um amigo de longa data, né? E estamos sempre em contato. É verdade. Mas, Paulo Tondo, para as pessoas que estão assistindo, conta um pouco da tua trajetória profissional e quais os caminhos que tu chegaste a trilhar para chegar hoje nesse ambiente de consultoria. Sim, então eu sou consultor desde 91, ou seja, já fazem aí 31 anos. Comecei a fazer consultoria numa empresa daqui de Porto Alegre, Grupo Digicom, onde acompanhamos uma consultoria que era paulista. E essa consultoria, então, me apaixonei por ela e segui trabalhando na empresa, na Digicom, e depois fui a São Paulo fazer consultoria. Aí lá trabalhamos em grandes empresas, uma outra empresa, e isso fez com que continuasse o caminho do aprendizado, né? Depois vim para Porto Alegre, né? Economizei 2 anos, já começa a parte financeira, né? Porque eu tinha que sair da empresa e provavelmente não ia ter trabalho aqui em Porto Alegre. E daí fiz um plano de economia de 2 anos, onde eu poderia ficar 2 anos sem trabalhar. Então, os primeiros 3 meses passei doente, porque não tinha nada para fazer, e daí depois comecei a trabalhar. E passaram o tempo, né, e tu foi começando a fazer consultoria. Daí depois entrei no Sebrae, sou consultor do Sebrae Rio Grande do Sul, e tenho orgulho até disso, fazem 25 anos já. 25 anos? 25 anos, né, passando por a maioria dos consultores do Sebrae que vão a campo são terceirizados, certificados pelo Sebrae. O Sebrae é extremamente rigoroso, né, tanto na burocracia como também na exigência técnica. E estamos aí, então, né, junto com o Sebrae, passando por muitas licitações, etc., né? E também, depois, entrei na área também de empresas familiares, gestão da empresa familiar, trabalhando também com várias famílias diferentes etnias, italianos, até iranianos, italianos, germânicos, né, espanhóis, ou seja, né, os que brigam mais, os que falam menos, e etc. E sempre tendo, como o Rogério fala muito bem, né, sempre tendo o viés financeiro.
né, tem uma particularidade. Na nossa infância, digamos assim, na adolescência, meu pai teve um negócio e não foi, saiu muito bem de uma sociedade familiar, mas por questões da vida, né, em algum tempo ele veio a ter uma falência econômica financeira. A nossa família ficou muito delicada, digamos assim, né? Acho que aquilo foi uma coisa que me acelerou o processo, né, de poder trabalhar com pessoas, digamos assim, com finanças, organização financeira. Mas o Paulo Tondo é um consultor, né? Como ele mesmo falou, nós já nos conhecemos, Tá. olha, década de 90, meados da década de 90, então já estão chegando aí perto dos 30 anos. Então É já verdade é mesmo. bastante, né? É verdade. Mas antes da gente entrar na questão financeira, Uhum, eu quero te pedir para falar um pouco sobre a consultoria em si. uhum. Porque muitas vezes as pessoas se declaram consultores assim da noite para o dia, Sim, né? Existe uma necessidade de preparo para ser um consultor, tanto na questão de conhecimento técnico, como também na prática da consultoria, né? sim. E tem a questão comportamental, né? Realmente, fiz terapia, e isso é uma coisa, né, interessante, durante cerca de 15 anos, né, para poder aprender a escutar, né, porque geralmente, né, nas consultorias, né, nós escutamos mais do que falamos. E é importante isso, né? É uma, digamos assim, trabalhar com finanças também é uma terapia financeira. A gente não consegue mudar as coisas da noite para o dia, não consegue, né? Até tenta, mas recai e vai de novo. Então, né, a consultoria, tu começa com empresas pequenas, então quando eu voltei de São Paulo, né, o primeiro trabalho eu ganhava, digamos assim, era R$ 4 a hora, né? E daí começou a fazer, mas é isso, é escutando, fazendo, né, trabalhando e indo, pegando novos desafios. Quando a gente está falando de consultoria, Sim, a gente está falando de que é necessariamente um benefício para a empresa, sim, né? Por que é importante a consultoria? A questão de um olhar externo é com algo certeza. que facilita, que ajuda? Com certeza, a gente não estar no lugar da pessoa, né, é muito importante, porque a gente, com a experiência que tem, e a gente vai vendo a repetição de vários casos, a gente vê que não é aquela pessoa que tem aquele problema, ela é uma pessoa boa, né? Não é porque está com aquele problema que realmente ela é assim, né? Mas que é importante, sem dúvida nenhuma, ir trabalhando, adquirindo a confiança dela. As pessoas dificilmente, principalmente nesses temas que são muito delicados, tipo os temas financeiros, se abrem para uma pessoa em um mês, né? É importante isso, a recomendação da pessoa, sabendo quem, porque são temas muito delicados, né? Falar de finanças e principalmente falar de finanças que elas não estão muito bem, né? E precisa ir trabalhando e reconstruindo aquele mosaico, né, para a empresa voltar a ter, digamos assim, autoestima, porque quando, né, tem os problemas financeiros, a autoestima tende a cair, né? Então nós temos que reconstruir isso devagar e ir fazendo, etc. E melhorando, né, a empresa. E isso com o tempo vem, né, vem e realmente tem pessoas que nós já tivemos casos aí, né, como duas professoras, por exemplo, né, que trabalhavam com comércio, etc, etc, saíram muito mal de um lugar, colocaram um outro negócio em outro lugar, fizeram um plano de negócios, ou seja, tudo muito econômico, muito etc, e depois de 2 anos pagaram todas as contas do passado e ainda estavam muito bem. Então, né, são processos que a gente entende que, né, são de sucesso, né, e as pessoas se sentem muito mais felizes, né, e fica aquelas mensagens do passado. Paulo Tondo, tu és um profissional que tem atuação em consultoria em vários aspectos, em vários Uhum. pontos, na área de processos, na área de gestão, na área de governança, mas eu sempre digo que Uhum. na minha percepção e na percepção de muitos clientes, tu és um especialista na área financeira. Uhum. Como é que é essa questão do controle financeiro nas organizações? É se preocupar com os detalhes? É se preocupar com o todo? Como é que é isso?
É se preocupar com as finanças, né. Geralmente, a pessoa, ou seja, os empresários, eles precisam olhar, né, precisam ter os dados, porque em algumas empresas, a empresa cresce, né, e começam a perder os controles. E aquilo vai fazendo, né, com que entre numa roda viva. Isso tem a ver também, tá, com questões emocionais, Uhum. tá, não é assim do nada, né, mas entra naquela roda viva e começa a perder, não consegue ver o horizonte, não consegue ver, nem quer ver. Porque quando tu olha exatamente, né, os controles, tu vê: "Pá, eu não estou bem", e, né, tem que olhar aquilo ali. Então, mas é justamente tu olhando aquilo ali que tu vai melhorar. Né, e daí fazendo planos, e indo, e, né, trabalhando. Então os detalhes são muito detalhes, né, o importante é ter indicadores exatamente como fosse o velocímetro, né, controles do carro ou de um avião. Quanto maior a empresa, mais controles tu tem, né. Dentro desse contexto da área financeira, existe um assunto que é o chamado valuation, ou Uhum. avaliação de uma empresa. Eu quero te pedir primeiro para tu comentar para que serve a gente avaliar uma empresa e como é que uma pessoa, como é que uma empresa faz para calcular isso. Sim. A avaliação geralmente, né, se dá em processos de comercialização da empresa, né, ou também em processos de separação de societárias, né, porque as pessoas têm que ter uma dimensão, um valor, né, que não é fácil, porque não é como um carro basicamente, né, que ele é físico, a empresa é muitas vezes intangível. Como é que vai valorar, ou seja, como que vai valorizar a questão da marca, né? Como vai fazer, digamos, né, para fazer os pagamentos? Quanto vale o número de clientes que ela tem? Né? Então, é difícil de tu botar num valor. Né? Existe, claro, né, que quem contrata muitas vezes quer uma avaliação muito boa, mas nem sempre ela é muito boa. Na administração, então, né, existe uma questão, né, que é de gerenciamento do valor da empresa. Ou seja, seria ótimo que a empresa sempre tivesse um indicador do valor dela, né, e fizesse um acompanhamento disso. Porque as pessoas buscam para ver o valor em determinado momento que nem sempre a empresa está bem. Nem sempre ela está bem. Então, seria bom, né, a gente diz que é preparar a empresa até para que ela tenha um valor maior para daí, né, ser comercializada, né, e não chegar, digamos assim, quando ela não está bem, fazer a avaliação, porque daí os valores caem, sem dúvida nenhuma. Normalmente, esse processo de avaliação, esse processo de Uhum. valuation, ele não é feito pela empresa. Isso Sim, é algo que normalmente é buscado de fora, até por uma questão de credibilidade. sim, É como eu chegar e fazer uma avaliação de mim mesmo e dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou exatamente importante, né? isso. Uhum. Então, nesse ponto também, há o papel do consultor na área Com de finanças certeza, para fazer. exatamente isso, né. Geralmente a terceirização, né, da avaliação é feita por profissionais externos, até porque eles não têm, digamos assim, duas coisas, né. Um é o afeto pela empresa, porque geralmente o dono da empresa, ele vê aquela empresa como um filho ou como, né, um personagem muito próximo, né. Então, ele valoriza as coisas, né. E também não olhar, também tem outras pessoas que veem a empresa como um mal, né, e daí também subvalorizam. Então é importante, né, que seja feito. Então existem 2 processos de como existe a avaliação. Existe um processo que é baseado, digamos, na contabilidade, basicamente, como foi o passado, e o passado ele embasa o futuro, né? Então, um é pela avaliação patrimonial, sabendo qual é o ativo, qual é o passivo, ou seja, né, quanto que tem de bens e direitos e quanto que tem de obrigações, e outro é ver o futuro, ou seja, né, o lucro que dá hoje projetando para 5 anos para frente no Brasil. No exterior, poderia até projetar uma perpetuidade, ou seja, infinito, mas no Brasil não, se considera basicamente 5 anos, né, a lucratividade. E precisa ir analisando isso, né, conversando com o próprio empreendedor para entender como funciona, porque muitas vezes ele mesmo não sabe como é. Paulo Tondo, a gente está chegando ao final do Sim, nosso sim. tempo de entrevista. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo aqui no programa Movimento Empresarial.
Sejam felizes, né, que não é não é fácil ser feliz, né. Saibam que tudo tem jeito, tá. Por mais que, né, em processos, assim, de contratação, de consultorias e apoios, né, possam parecer que não tem jeito, né, e em alguns casos a gente pega, assim, em processos bastante delicados, mas tudo tem jeito. E sabendo que trabalhando, aquilo lá vai melhorar, né, e vocês vão se reorganizar e no futuro vai dar certo. Ficam com algumas marcas, mas o negócio volta. A vida, né, até um cliente uma vez comentou, é como uma roda gigante. Às vezes, né, a gente está embaixo e sobe, e às vezes está lá em cima e desce, né. Então, nesses problemas mais embaixo, a vida vai melhorar, né. Então, sigam em frente, né, e acreditem, e também desacreditem, porque são períodos. Então, o financeiro é tratável? Claro que sim, é como tudo. Tudo é tratável, tá, e dá para melhorar. Paulo Tondo, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado também, Cordélia. Tudo de bom. Para você que está aqui com a gente, daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Fica aí. Olá! No Movimento Empresarial de hoje, nas dicas de gestão da Vera Brock, vamos abordar os questionamentos para o caminho da liberdade financeira. Inicialmente, passa-se a questionar se a liberdade financeira é fácil. Você consegue fazer a gestão de seus recursos financeiros de forma proativa? Ou fica questionando se poderá pagar as contas do mês com o que faturou nesta semana? Ou será que a sua renda é única? Ou seja, tem origem numa única fonte de receita? Ou você já atingiu o estágio da diversificação, mais de uma renda, duas ou mais fontes de recursos financeiros? Se você respondeu sim a essa questão, então, nesta trajetória, já se percebe que você organizou-se financeiramente, tem o seu planejamento financeiro pessoal organizado, que as suas dívidas estão sob controle, que paga em dia suas contas, despesas e receitas bem delineadas, investimentos conectados. Se você é empreendedor, empreendedora, líder e gestor, já atingiu o estágio da liberdade financeira, está na hora de refletir sobre 7 pontos fundamentais. Primeiro, investir no seu conhecimento, realizar um curso mais elevado ao seu conhecimento atual. Se concluiu a faculdade, está na hora de investir numa pós-graduação, em uma especialização. Se já cursou a especialização, está na hora de investir no mestrado, no doutorado ou mesmo no pós-doutorado. Segundo, alie-se aos seus resultados e acompanhe os seus investimentos. Diversifique-os. Aprenda a investir em renda variável e controle o seu dinheiro. Terceiro, tenha visão de longo prazo e paciência. Seja grato, seja generoso, aprenda a doar. Quarto, invista nas causas sociais do seu bairro, do entorno em que vive. Busque melhorar a cada dia a sua região. As pessoas que têm projetos proativos, posicione-se.
Ajude a quem precisa. Sexto, foque nos seus resultados financeiros positivos. Acompanhe periodicamente os seus rendimentos, o seu lucro e, se necessário, consulte um orientador ou um educador financeiro. Sexto, não se empolgue com o resultado mais rápido. Reflita, seja generoso, aprenda a doar. Por isso, doando acarretará sua prosperidade financeira. Sétimo, não desista nunca. Segue com perseverança, criatividade e gratidão. Planejamento financeiro pessoal inteligente levará você à abundância. Faça a diferença, obtenha bons resultados e ajude também a organização financeira dos seus amigos a atingirem os seus sonhos. Você não costuma convidar seus amigos para almoçar, jantar, tomar café, passear, ir ao teatro? Então, por que não ajudá-los também a alcançar a prosperidade financeira de forma mais rápida? Ajudar uns aos outros pode parecer uma parábola de humanismo. E a gestão empresarial começa de forma proativa quando você, cognitivamente, está bem com você e com o outro. Quando suas finanças vão bem e você melhor ainda, os resultados ocorrem de forma mais vantajosa, mais rápida e sustentável. Contudo, não esqueça de usar uma metodologia de gestão. Eu recomendo fazer o seu plano, criando um quadro, seja lá no Excel ou em um outro app, com todas as suas despesas fixas e variáveis, a sua planilha de investimentos diversificados. Busque ainda a orientação de um profissional da área para melhor orientação. Use também a ferramenta 5W2H. Com essas recomendações, você atingirá a sua liberdade financeira. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira nas Dicas de Gestão com a Vera Brock no Movimento Empresarial. Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Move it, baby. Move it, body.
cabeça cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado pro outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Estamos iniciando mais este bloco do Movimento Empresarial e o nosso entrevistado neste momento é o administrador Marcelo Blume, ele que é vice-diretor da FAOR e também, neste momento, coordenador da Rede Internacional de Ambiente de Inovação e Empreendedorismo da Rede CIDIR. Marcelo, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigado, Ana. Uma satisfação receber vocês aqui também. A satisfação é nossa. O Marcelo, como vice-diretor da FAOR, ele também foi uma das pessoas que nos acolheram aqui, nos acolheu com o 3º Simpósio Internacional de Inovação na Educação, para que a gente fizesse aqui dentro da FAOR Eu errei alguma coisa? Para que a gente fizesse aqui dentro da FAOR esse evento, fomos muito bem acolhidos e estamos desenvolvendo essa atividade agora. Mas para você, Marcelo, como vice-diretor da FAOR, como foi receber esse 11º Simpósio Ibero-Americano, que é itinerante e esse ano está acontecendo no Brasil, nessa instituição de ensino? Bem, foi e está sendo uma oportunidade única na história dessa instituição, uma instituição jovem, né, tem apenas 22 anos de existência, uma instituição comunitária, e todos que vêm aqui testemunham que é uma instituição que a comunidade abraça, a comunidade empresarial abraça essa universidade, assim como a comunidade que ajudou a criar há 94 anos, uma escola de educação básica que evoluiu para uma escola de formação profissional e evoluiu ainda mais para o ensino superior nas últimas 2 décadas, e uma faculdade muito próxima do mundo do trabalho, diferenciada, segmentada na engenharia e na economia, e diferenciada especialmente pela relação com o meio empresarial. Um conjunto de ações de prestação de serviços, de análise de laboratório, testes, ensaios e também consultorias técnicas, consultorias empresariais, e com isso também muita aproximação com as empresas, com laboratórios patrocinados por empresas, muitos eventos patrocinados por empresas da nossa rede de relações. Então essa história toda culmina com este evento único na nossa história e que recebemos aí professores, estudantes, egressos, profissionais, empresários de todos esses países, e para nós uma alegria, vai ficar marcado na nossa memória para sempre e na história dessa instituição e dessa cidade para todo sempre. Maravilhoso a fala dele, principalmente porque eu conheci a FAOR e, de fato, sim, a gente tem aqui vários laboratórios de vários tipos de desenvolvimento de tecnologia que
principalmente em conjunto a desenvolvimento com empresas, grandes empresas da região, que contribuem aqui para o desenvolvimento dos profissionais dessas empresas. A gente conheceu sobre todo esse procedimento de aprendizagem e de troca, tanto da John Deere, né, podemos falar que o nome não tem problema, da John Deere com a FAO, que tem essa simbiose de crescimento, porque a FAO contribui com o profissionalismo dos profissionais que poderão ir para a John Deere, e a John Deere contribui com o desenvolvimento dos alunos e da universidade aqui, não é, professor? Sim, a John Deere é uma parceira importante desde quando a SLC ainda era empresa local, empresa nacional, e a parceria seguiu quando a John Deere adquiriu todas as ações da SLC e seguiu também se aprofundando com o próprio ensino superior. Esse evento também marca uma ampliação desta parceria, uma vez que nós assinamos um contrato de ampliação da área de treinamento para a John Deere. A FAO assume, a partir de agora, a área de treinamento de toda a América Latina para os concessionários John Deere, para a área de vendas e também para a área de assistência. Perfeito. Que aprendizado ou quais aprendizados ficaram depois deste evento, de tudo que vocês aprenderam das pessoas que passaram por aqui, porque vieram muitas pessoas de fora e contribuíram justamente com esse compartilhamento, principalmente de culturas diferentes, né, Marcelo? Bem, acho que a primeira lição é comunitária, ou as primeiras lições, né? De que nós podemos integrar muito mais essa região transfronteiriça, porque estamos muito próximos, desde a província de Itapúa, no Paraguai, a província de Misiones, na Argentina, e que estamos aí a menos de 300 quilômetros aí de 3 países, 3 estados, províncias que têm muita semelhança na sua miscigenação, também nas suas terras, nas suas culturas, mas que muitas vezes, em função de razões aduaneiras, temos muita dificuldade de fazer trânsito de pessoas e trânsito de bens diversos, né? Em que nossas indústrias, nosso comércio, nossa economia poderia ser muito melhor se o trânsito aduaneiro fosse mais racionalizado. E as pessoas poderiam se integrar, aprender umas com as outras muito mais se nós tivéssemos uma relação aduaneira mais racional. Há muitos mecanismos para isso e há muitas entidades empresariais, comunitárias envolvidas nisso. Precisamos que os nossos governos do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai se sensibilizem com as oportunidades que nós temos. Eu acho que esse fica como grande aprendizado para a comunidade. Para a instituição, o aprendizado que quanto mais estimularmos as nossas redes de relacionamento, mais amigos faremos, mais colegas, mais aprendizado e mais oportunidades de desenvolver nossos cursos, o aprendizado de nossos estudantes e também o apoio para as empresas que aqui na FAO temos uma instituição pequena, numa cidade pequena, temos 264 convênios com empresas para estágios, empregos e também prestações de serviços. Além da John Deere, que nós falamos antes, tem algumas empresas que patrocinam cursos técnicos, patrocinam alguns cursos, algumas vagas em curso de graduação, desenvolvemos produtos, então, através dos cursos de engenharia, produtos para as indústrias de alimentos, produtos para as indústrias metal mecânico, para a indústria moveleira, e assim também essa integração internacional, ela contribui para ampliar a visão de estudantes, professores e também as oportunidades de mercado. Precisamos também que os governos se sensibilizem com isso e aproveitem essas oportunidades para que nós tenhamos todos uma melhoria da qualidade de vida. Ótimo, Marcelo. E além de todo esse envolvimento com alunos de cursos de nível superior, vocês também tiveram dentro do evento um envolvimento com alunos de ensino médio, né? Qual foi esse envolvimento? Quais foram as atividades que vocês desenvolveram com eles?
Foi um ponto alto também do evento. Reunimos aí 700 jovens de segundo e terceiro anos do ensino médio, com o mesmo foco, então, inovação, empreendedorismo, educação inovadora, envolvendo professores, professoras, estudantes. E foi, além de muito emocionante ver esses jovens se envolvendo com a tecnologia, com uma abordagem um pouco mais lúdica, mas também fazendo todo o movimento de realidade virtual, de prototipagem, se envolvendo com as startups. Então, se movimentou muito positivamente o evento, deu um novo gás, né, em todo esse evento, que já é tradicional, né, tantas edições, mas o CF-Team, chamamos assim carinhosamente, né, esse evento realizado à tarde para adequar-se ao horário, né, e que reuniu estudantes de 10 municípios diferentes aqui da nossa região, e para estimular essa galera toda a seguir pensando em estudar. Nós temos que superar uma mazela importante de 40% de jovens de 18 a 24 anos que não trabalham nem estudam, e talvez com ações como essa, de colocando eles próximo da realidade das empresas, que tem muita tecnologia, muita coisa que a galera gosta, está acontecendo no meio empresarial, e fazer essa aproximação também parte da nossa missão, e temos tentado fazer isso da melhor maneira. O CF-Team foi mais uma tentativa e estamos muito satisfeitos com isso. Marcelo, muita gratidão pela tua participação. Vou pedir para você deixar uma mensagem final referente ao resultado, de como você se sente de ter recebido e sobre a importância desse evento aqui na FAO e para a região também. Bom, nos sentimos muito felizes, estamos cansados por todo esse movimento, mas assim, muito satisfeitos de ter recebido tanta gente legal, conhecido tanta gente boa, convivido com gente que nós só conhecíamos pela internet e que pudemos conhecer pessoalmente, como a Ana, por exemplo, né? E tantas outras pessoas, que fizemos muitas reuniões online, também com a Argentina, com o Paraguai, com outros países, e pudemos receber pessoalmente aqui. Isso foi uma satisfação muito grande. Nada substitui a presencialidade, e também deixar o convite para todos que estão nos assistindo, para achar um momento para vir até Horizontina. Muita coisa legal acontece aqui. Nós vamos ainda elaborar um e-book, mas Horizontina é a cidade do Brasil com o maior número de startups per capita, e nós estamos compilando um e-book para provar isso, né? E é uma cidade que vive inovação, vive empreendedorismo, vive tecnologia, e, por favor, sintam-se convidados a conhecer Horizontina, conhecer a FAO e conviver um pouco conosco. Tem uma atmosfera diferente aqui, vale a pena, e muito obrigado aí pela oportunidade, Ana. Obrigada aí, Marcelo, por aceitar estar aqui conosco, compartilhando todas essas informações no movimento empresarial. O espaço vai estar sempre disponível, sempre que quiser convidar as pessoas para fazer as atividades aqui na FAO, estamos à disposição. Muita gratidão. E você, saiba que ainda temos mais movimento empresarial. Fique conosco. São João. Olá, eu sou Cláudia Fortuna e venho falar sobre constelação familiar aqui no Movimento Empresarial. E hoje eu quero falar, nessa época festiva, sobre a Noite de São João. Na verdade, não é bem sobre a Noite de São João, mas é o que costuma acontecer nessa época do ano. Quem fez já uma simpatia para arranjar namorado por essa época do ano? Pensa aí, vê se lembra lá do passado, como é que era, na época da gurizada, o que se falava, o que os amigos falavam, o que a família falava. Eu sou muito acostumada porque, na minha época, as minhas colegas faziam várias coisas. Eu me lembro de uma simpatia que se fazia assim. Reparem bem. À meia-noite do dia 24, meia-noite, na frente do espelho, se pegava uma bacia de água, então, uma bacia com um tanto de água, uma vela pelada
Quer dizer, uma época fria. Olha os desafios, né? Olha os desafios. Uma época fria, pelada na frente do espelho, com uma vela acesa. E aí fazia assim e deixava o espalmacete, quer dizer, a cera da vela derretendo. Ok. E aí olhava o que essa cera tinha desenhado na água. Essa letra ia ser a letra do primeiro namorado, do grande amor, ou do grande homem da vida da pessoa. Então, olha só que simplicidade. Mas o que essas coisas fazem? De fato, quando o espalmacete cai, ele pode desenhar uma letra. E a gente interpretava, eu me lembro das colegas falando, para mim aquilo era um S. Ah, não, mas para mim era um E. Por que ela queria que fosse um E, ou um S, ou um C, ou um J, sei lá, um I? Porque tinha alguém que ela se interessava que começava com aquela bendita letra. Tudo bem. Então tá. Uma coisa inócua, sem grandes consequências. Será? Tem outras simpatias que eu lembro que se fazia. Minha mãe contava que também à meia-noite, também pelada, também com o raio de uma bacia d'água, se escrevia os nomes das pessoas que a gente se interessava, fechava esses nomes e colocava dentro da bacia. O primeiro que no outro dia aparecesse aberto e que fosse legível, porque caneta, papel e água não combinam muito bem, este seria o futuro marido, porque naquela época tudo era futuro marido. Ok. Também não tinha grandes consequências, salvo que a pessoa, quando fazia isso, tinha uma intenção, que era a intenção de que aquele determinado rapaz, aquele que ela gostava, desse atenção ou aquele fosse escolhido. Quando a pessoa faz um ato desses com uma intenção, ela já está amarrando o outro. Nós criamos fios invisíveis. E quando nós fazemos uma mandinga, ou fazemos uma simpatia, ou fazemos, algumas pessoas fazem coisas mais pesadas, né? Um pacto de sangue. Essas coisas, sim, podem nos amarrar aquela pessoa, podem amarrar aquela pessoa e podem complicar a nossa vida futura. Porque quem garante que era aquele o grande amor da vida? Se ele não fosse o amor certo e nós ficamos envolvidas de um jeito com esses fios invisíveis, atando, a nossa vida pode não fluir. E a vida daquela pessoa também pode não fluir como deveria, do jeito que deveria. Ok, estou falando tudo isso, vocês vão dizer, mas ô Cláudia, o que isso tem a ver com a constelação? E eu vou dizer o seguinte, sim, a constelação ela também pode olhar para isso. Eu já constelei vários casos em que o que estava envolvido era um pacto de sangue e a pessoa não conseguia achar um amor certo, ou uma dessas simpatias de São João. Boa festa de São João para todos. Até o próximo Movimento Empresarial. Tchau, tchau.
faça cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto de extrema importância e que gera muitas dúvidas dos meus pacientes. Sabe qual é? É aquele momento que a pessoa chega no mercado, na parte das escovas de dente, e se depara com uma diversidade de escovas de tamanhos, cores, formas e fica na dúvida. Muitas vezes me mandam mensagem pedindo socorro. Então, eu vou passar para vocês as principais características de uma escova de dente. Então, uma característica de extrema importância é que a cerda da escova de dente, ela tem que ser macia. Não adianta tu me dizer que a cerda é dura, limpa mais, porque isso é um mito. A cerda tem que ser macia para não prejudicar a tua gengiva. Outra questão que tu tem que prestar atenção é o cabo da escova. Tem que ser um cabo fácil de pegar. Se for um cabo muito pequeno, vai ficar difícil de tu segurar. E se for um cabo muito grande, também vai ficar difícil. Então, o cabo ele tem que ser meio termo. Outra questão para tu observar é esse pescocinho aqui da escova, ó. Esse pescocinho aqui, essa parte intermediária, ela tem que ser estreita. Por quê? Se ela for muito grande, vai ficar difícil de tu chegar até as regiões mais posteriores do teu sorriso. Agora, a cabeça da escova, ela tem que ser uma cabeça pequena, tá? E de preferência arredondada, tá? Por quê? Vai facilitar tu higienizar os dentes posteriores e tu vai ter uma higienização mais eficiente. Escovas com a cabeça muito grande se torna difícil a escovação, combinado? Outra questão que é importante ressaltar é que a escova de dente ela deve ser trocada de 4 em 4 meses, combinado? E outra questão, a cerda da tua escova ela não deve estar torta. Tu jamais deve escovar os teus dentes com uma escova que está com a cerda torta, certo? Então, se a cerda da tua escova está torta, é sinal que tu está colocando muita força durante a escovação e tu precisa prestar atenção nisso. Então, uma boa escovação, ela não é porque tu coloca muita força. Uma boa escovação é o tempo e a dedicação que tu tem na hora da escovação. Lembrando que, em média, uma boa escovação, ela deve durar de 3 a 5 minutos. Combinado? Eu fico por aqui. Sigam essas dicas na hora de comprar tua escova de dente e até semana que vem para mais dica de saúde bucal com a doutora Aline Martins e Silva para o Movimento Empresarial. Um abraço, até semana que vem. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Dicas Jurídicas de hoje. Meu nome é Felipe Cunha de Almeida, eu sou professor universitário e de cursos de pós-graduação, sou especialista e mestre em Direito, né? Advogo muito nessa área e hoje, pessoal, eu trouxe um tema aqui para vocês que é muito recorrente no Poder Judiciário, que diz respeito às indenizações no âmbito do direito de família. Esse tema eu comecei a escrever lá atrás e chegou, então, na segunda edição desse meu livro, que trata da responsabilidade civil no direito de família, e uma situação muito tormentosa entre casais, leiam-se, casados no civil ou então companheiros e companheiras lá na união estável, e entre pais e filhos, no sentido de se postular uma indenização por dano moral. Mas por que, Felipe, tu está trazendo esse tema? Nós temos aí o direito de família regrando a nossa vida em sede da Constituição, do Código Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. E o ordenamento jurídico, pessoal, ele traz uma série de deveres entre os pais e seus filhos, entre os seus filhos e seus pais, e os cônjuges e companheiros.
Um dever muito importante que o Código Civil traz é o dever de fidelidade recíproca e o dever de lealdade. O dever de fidelidade recíproca diz respeito ao casamento civil, e o dever de lealdade é um dever previsto entre os companheiros. Mas qual é o grande problema? Leia-se traição. Às vezes ocorre de um relacionamento não avançar mais. E uma das partes dos envolvidos resolve terminar. E às vezes esta traição vem, correto? E ninguém duvida que a parte traída, né, o homem ou a mulher, se sente humilhado, ofendido, e mais, entra numa questão de não ser mais amado. E aí a pergunta que eu faço para os amigos e as amigas que estão nos assistindo, né, é o seguinte: o ordenamento jurídico, os códigos brasileiros, a Constituição obriga a amar, ou seja, existe uma obrigação de amar, e se não for cumprida alguma indenização, eu já respondo para vocês, em que pese a Constituição Federal traga aí deveres como respeito, o Código Civil também, né? Como criar seus filhos, como não trair, no sentido de é imposto um dever de fidelidade ou lealdade, não existe nos códigos, nem na Constituição, uma previsão sobre a obrigação de amar. Então, por exemplo, se alguém não ama mais o outro, se alguém descumpre um dever, né, de fidelidade, como eu venho dizendo, e parte por uma outra relação, sem às vezes até pôr um ponto final na relação atual, esta não é uma situação que cause danos morais. Portanto, tem que ter muito cuidado quando vocês conversam com seus advogados e advogadas, e os próprios advogados e advogadas, no sentido de, bom, vamos buscar uma indenização, houve aqui uma traição, uma humilhação, mas vamos pedir ao juiz que justamente por esta falta de amor se venha a ser indenizado. Não é este o fundamento. Nós temos que ter muito cuidado, correto? É claro que tem o dever de respeito, a dignidade da pessoa humana, prevista constitucionalmente, uma conquista aí de anos e anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, correto? Mas isso não significa que lá vocês vão encontrar um artigo em alguma lei dizendo o seguinte: dá a obrigação de amar e, não amando, faz jus uma indenização. Então, nós temos que ter muito cuidado com esta questão. Da mesma forma, o distanciamento entre os pais e os filhos pode não significar o conhecido abandono afetivo, quando literalmente um pai e uma mãe abandonam o seu filho e aí se faz uma tentativa de composição, ou então se entra com uma ação pedindo danos morais pelo abandono afetivo, e um dos argumentos seria a falta de amor de um pai pelo filho. Isto não é exigível, friso de novo. O ordenamento jurídico não exige que o pai ame o filho e vice-versa, mas ele exige um cuidado mínimo, uma assistência à criação, proporcionar condições à criança e ao adolescente para que cresça dignamente no ambiente familiar. Aí nós temos um outro ponto de vista, que em provado ou provada essas violações a esta criação, essa falta de assistência, correto? Essa falta de um núcleo mínimo, como diz o Superior Tribunal de Justiça, teremos então a possibilidade de se buscar uma reparação através de uma indenização por danos morais. Então, pessoal, cuidado. Um alerta que fica é uma dica importante. Se existe aí uma relação familiar entre cônjuges, companheiros ou entre pais e filhos que está atribulada, que houve uma traição, que a mãe abandonou o filho, que o pai abandonou o filho, não é a falta de amor que virá ser fundamento para uma indenização. Até que a gente pode pensar, é difícil provar o que seria o amor no caso concreto, né? Mas, digamos que esteja provada para o juiz, vocês juízes e juízas, olha, o pai realmente não ama o seu filho, ou deixou de amar, certo? É um problema entre as famílias, ninguém está dizendo que isso é algo bom ou não, mas esse não é o fundamento, certo, pessoal? Então, eu agradeço mais uma vez o espaço, a companhia de vocês, me despedindo, e voltamos em seguida aí com outras dicas jurídicas, tá bem? Um abraço a todos. Este foi o programa Movimento Empresarial desta terça-feira. E você que não assistiu às outras entrevistas, entre no YouTube Movimento Empresarial
e assista lá, acompanha, nos siga, inscreva-se no canal para poder receber novos vídeos das entrevistas do Movimento Empresarial. Mas, Rogério, nós falamos com o Tondo. E o que da conversa com o Tondo, porque tem que ser rapidinho aqui, mais te chamou a atenção? Nesse bate-papo com o Paulo Tondo é um consultor de larga experiência. Eu acho que tem um ponto que é interessante a gente ressaltar, Ana Paula, que é a questão do valuation, né, que é a avaliação de empresas. Foi um dos temas que a gente conversou. E justamente, por que é importante avaliar uma empresa? Por várias razões. É como a gente ter um patrimônio. Uma empresa da qual nós somos proprietários é um patrimônio nosso. A gente precisa saber quanto isso vale, seja para possibilitar a entrada de um novo sócio, seja para possibilitar uma venda, ou até mesmo simplesmente para a gente saber, meu negócio hoje vale quanto. Isso foi uma das discussões que a gente fez na conversa com o administrador Paulo Tondo. E esse foi o programa Movimento Empresarial de hoje. Você sabe, nós sempre estamos juntos aqui nas terças-feiras às 21h30. Então nos encontramos na semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, até lá.